Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Luiz Crepaldi e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre dicas de desenho. A ideia hoje é a gente falar sobre a boa e velha figura humana. Em geral, as pessoas costumam ter muito preconceito com a história do homem de palitinho, né? É porque eu não sei desenhar nem um homem de palitinho. Gente, acho que dá pra dizer que o homem de palitinho ele é uma estrutura básica super importante para quem está começando a desenhar e mesmo para quem está retomando e já desenhou. Essa estrutura básica que eu estou fazendo aqui para vocês já é um avanço daquela tradicional forma de desenhar o homem de palitinho assim, né? Com um corpinho que é uma linha. E ela já possibilita um mundo de possibilidades, né? Tenta seguir, quando você for fazer, essa estrutura de que você tem uma bola, né, uma circunferência para a cabeça, um retângulo para o corpo e as linhas que vão representar as pernas e os braços, elas saem sempre aqui das pontas, dos vértices desse retângulo. Acho que a primeira sugestão para começar a se sentir à vontade com essa estrutura para desenhar a figura humana é brincar com essas proporções. Então, fazer um personagem com uma cabeça menor e um corpo bem comprido, fazer as pernas bem compridas. Tá vendo que eu até sugiro um pezinho aqui, se você quiser você pode sugerir uma mão também. Tenta num primeiro momento se sentir à vontade com essa estrutura e não ficar muito preocupado com o que seriam as proporções reais de uma figura humana. Porque quanto mais você for usando essa estrutura, mantendo essa estrutura e brincando com as formas, mais você vai estar à vontade para utilizar ela como base quando você estiver desenhando figuras humanas um pouco mais detalhadas. Além, claro, de brincar com as proporções, um segundo passo seria começar a brincar com as posições, como eu já comecei a fazer aqui. Então, se você pensar que esse retângulo ele pode ser como o tronco de uma pessoa que tem a coluna vertebral no meio e que daí ele pode fazer, né, como se a coluna estivesse aqui, esse tipo de movimento, e que os braços também podem fazer um pouco mais do tipo de movimento que uma pessoa faria e que as pernas também podem estar mais soltas, você começa a dar para essa figura, esse homem de palitinho que você está desenhando, uma mobilidade que ele pode estar dançando, ele pode estar correndo. E assim, é lógico que isso não é uma coisa que você acerta de primeira. Vale a pena você ir testando e ver quais poses que funcionam, quais que não ficam tão legais. O que eu acho interessante de ter em mente quando você está trabalhando com essa estrutura da bola, retângulo e das linhas nos membros é imaginar que essa base, depois ela super pode funcionar quando você estiver finalizando um desenho. Claro, você pode deixar ela exatamente desse jeito, como a figurinha humana, o homem de palitinho, por exemplo, para um momento em que você está querendo explicar uma ideia ou está só fazendo um rascunho inicial, não tem problema, você já está passando a ideia aqui. Mas uma vez que você esteja já com essa estrutura fixa na sua cabeça e à vontade para trabalhar com ela, olha só como você consegue dar uma certa encorpada nesse personagem e fazer ele ganhar mais detalhe, né? Você pode brincar com a ideia da roupa, do tipo de roupa que ele usa, brincar com o cabelo. Isso, claro, se você quiser, né? Também dá para tranquilamente manter só a estrutura por trás. O que eu acho legal da gente focar hoje, olhando para essa dica aqui do dia, é que a estrutura inicial, até por isso que eu estou desenhando esses personagens, eu fiz as estruturas dos homens de palitinho aqui com caneta, que é para não perder essa estrutura, para vocês lembrarem, quando estiverem olhando esse desenho aqui, que todos esses personagens que eu estou desenhando, eles estão surgindo dessa estrutura inicial. Não é do nada que isso surge. Claro, hoje em dia eu já até consigo fazer o desenho direto com a musculatura, por assim dizer. Mas foi porque também eu treinei muito essa coisa do personagem, né? Até se você quiser fazer ele com menos, ele não precisa nem estar de roupa, só treinar
de dar volume para esse personagem, já dá para conseguir uns resultados bem legais. Fazer essa escala humana mais genérica aqui, né? Dá para chegar em resultados bem interessantes. Tá vendo? Eu nem precisei desenhar roupa aqui, mas olha só como já é uma evolução a partir do desenho do bonequinho de palito, né? E o legal de quando você trabalha essas diferentes proporções é que você começa a ver caminhos para desenhar essas figuras humanas mesmo com personalidades diferentes, né? Com proporções diferentes. Claro que estudar as proporções adequadas do corpo humano é super importante. Mas como a gente está falando aqui de dicas iniciais para desenho, eu acho que começar desenhando os homens de palitinho é um caminho muito, muito bacana. E acho que é importante vocês verem aqui que isso pode ter um encaminhamento super legal, né? Aqui eu tô até invertendo as pernas dele, porque isso ajuda a dar a sensação de que esse personagem está correndo, né? Uma dica legal de corrida é os braços alternados com as pernas. Claro, né, gente? Aqui eu tô fazendo um desenho rápido até para vocês não ficarem mega entediados de me ver fazendo isso. Mas eu poderia estar finalizando todos esses personagens com um pouco mais de cuidado e atenção, né? Fazer até uma sombrinha aqui para mostrar que ele está no ar correndo. De qualquer forma, o resultado final desses desenhos está sempre surgindo a partir dessa mesmíssima estrutura. Uma bola, um retângulo e 4 linhas que surgem dos vértices desse retângulo. Essa é a minha dica de hoje para desenhar a figura humana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!